Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Salmo 39, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje pode ser entendido como central para a espiritualidade cristã. Mas realmente é preciso cuidado. Nem tudo que acontece conosco, sobretudo sofrimentos de ordem psicológica, como neuroses, depressões, ansiedades ou outros acontecimentos na vida, pode ou deve ser interpretado automaticamente como, entre aspas, vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus não é resignar-se a qualquer coisa, mas discernir aquilo que realmente vem de Deus e nos conduz à vida e não ao aprisionamento interior. E quando alguém interpreta qualquer sofrimento como vontade de Deus, pode cair numa forma de neurose religiosa, aceitando aí abusos, pensando que é cruz enviada por Deus. Reprimir sentimentos legítimos, acreditando que ter vontade própria é pecado, enfim, deturpar a vontade de Deus, pensando que as suas próprias vontades são manifestações divinas. Há de se ter cuidado. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória do Papa São Pio X, que realizou inúmeras reformas na igreja, nas áreas de catequese, liturgia, pastoral e missões. E ele refletia assim, que a santidade não consiste em dizer coisas bonitas, mas em viver a graça de Deus. E para vivermos a graça de Deus é preciso intimidade. Intimidade a qual nós só conseguiremos a partir do momento que realmente nós escancararmos nossas vidas para Deus e deixar que Ele verdadeiramente habite e conduza os nossos passos. Na primeira leitura de hoje do livro dos Juízes, capítulo 11, dos versículos 29 ao 39, é uma passagem misteriosa e dura deste livro. O voto de Jefté, que movido pela pressa e pelo zelo promete a Deus aquilo que não compreende totalmente e acaba oferecendo sua própria filha como vítima de sua palavra. À primeira vista, este texto escandaliza a mente moderna e até fere nossa sensibilidade cristã. Mas a Igreja, na sua sabedoria, não lê este relato como modelo moral a ser imitado, mas como um espelho negativo. A palavra nos adverte contra votos precipitados e contra a tentativa de manipular a vontade divina. Isso é algo muito sério, no sentido que muitas vezes as pessoas elas trabalham numa sequência com Deus como fosse uma retribuição. Eu faço isso, logo Deus faz aquilo. Isso não é verdadeira relação religiosa ou uma relação espiritual. E vejamos que se Jefté aqui está apontando no texto, não é só porque está no texto, quer dizer que isso é uma vontade de Deus e isso tem que ser levado à risca. Não é só porque, principalmente nos livros históricos, que determinado acontecimento é citado, que aquilo é manifestação da vontade de Deus. Há de se tomar cuidado. E a promessa de Jefté, quando ele volta da vitória, ele prometeu a primeira pessoa que saísse da sua casa a seu encontro, essa seria a pessoa, né? Ele não saberia que seria sua filha, mas a primeira pessoa, então, seria oferecida em holocausto, e aqui é a sua única filha. Vejamos bem, nós podemos entender como de fato um sacrifício literal, o holocausto humano, e essa visão mostra o caráter negativo do episódio. Um juiz de Israel que, por falta de discernimento, repete práticas condenadas por Deus. Nós temos isso em Levítico 18, versículo 21, Deuteronômio 12, versículo 31. E alguns intérpretes judaicos e cristãos dizem que o termo oferecer em holocausto pode ter sido entendido de forma não literal.
Temos aqui que ela pode ter sido consagrada ao Senhor para viver em virgindade perpétua, sem se casar nem ter filhos. Isso explica o detalhe do texto. Ela chorava a sua virgindade nas montanhas, e não diretamente sua morte. Mas, independentemente do entendimento aqui, essa precipitação do ser humano, achando que Deus funciona com barganhas espirituais, ou de que qualquer tipo de manifestação que nós tivermos, seja com jejum ou com qualquer outro tipo de prática devocional, que isso é uma forma de manipular a Deus. Mas aqui, o que nós temos que entender, a falibilidade do ser humano diante dos desígnios divinos. Mesmo os que são tocados pelo Espírito, e é interessante entender que no início da leitura, no versículo 29, está: o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessando Galaade e Manassés. Então vejamos bem, não é só porque está com o Espírito que o ser humano ele vai ser infalível. Deus manifesta, sim, a sua graça e a capacidade do ser humano refletir sobre as suas decisões. Não é só porque nós agimos pela graça que os aspectos de inteligência eles não têm que ser utilizados. Não podemos fechar o coração, pois a graça ela vai depender dessa continuidade da intimidade com Deus. Não é algo que opera tão simplesmente e automaticamente. E no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 22, dos versículos 1 ao 14, naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa, mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e o mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Então vejamos bem que aqui temos de início uma linguagem mais forte, por assim dizer. E no sentido de que, no versículo 14, onde muitos são chamados, mas poucos escolhidos, devemos entender o contexto do banquete, que na antiguidade era de honra máxima, símbolo de inclusão numa aliança, e hoje podemos ler isso como uma graça cultural do Evangelho, que não é restrita a um povo, mas se abre a todas as nações, línguas e tradições. A recusa dos primeiros convidados representa não apenas a resistência de Israel, mas também a recusa cultural moderna de acolher a Deus. Em muitas sociedades, o convite da fé é visto como incômodo, contraproducente ou até mesmo como ameaça a sistema de poder. O banquete como metáfora cultural, onde o banquete é um lugar de identidade, e na cultura bíblica comer junto criava alianças. Hoje, em nossas mesas, redes sociais, cultura digital, consumo, também define pertenças. A questão é, de qual banquete estamos participando? Nós estamos realmente aceitando o convite para participar do banquete? E temos a veste nupcial. Não basta estar presente culturalmente no cristianismo, tradições, festas, símbolos. É preciso encarnar a fé como estilo de vida, pois a veste simboliza a conversão e a dignidade recebida em Cristo. É uma crítica à superficialidade religiosa, seja em sociedades antigas ou na cultura atual. E que possamos ter a coragem profunda e verdadeira de sermos convertidos pelo Espírito Santo e termos sinceridade e vivacidade naquilo que acreditamos e praticamos. São Pio X, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.